Boa tarde então, não sei se está em condições de nos ouvir, Dr. Sebastião Santana, representante da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas. Olá, bom dia. Estou sim, estou a ouvir bem. Boa tarde, bem-vindo a esta audição na Comissão Eventual para o acompanhamento das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e ao processo de recuperação económica e social. Uma breve explicação sobre as regras de audição nesta comissão. Nós iniciaremos com um período de 8 minutos, onde o Sr. terá a possibilidade de explanar aquilo que tiver por conveniente relativamente ao objeto desta comissão. Haverá, posteriormente, uma primeira ronda, onde cada grupo parlamentar dispõe de um período de 4 minutos para colocar questões. Iniciaremos pelo grupo parlamentar requerente, neste caso o PCP, e depois do conjunto de questões colocados pelos grupos parlamentares, haverá um período de resposta onde o doutor disporá de 12 minutos. Numa segunda ronda, todos os tempos são reduzidos a metade, os grupos parlamentares dispõem de 2 minutos e o doutor de 6 minutos para resposta, e iniciaremos esta segunda ronda pelo conjunto de questões formuladas pelo PSD, como é hábito nesta comissão. Posto isto, e sem mais delongas, passava a palavra ao setor. Tem 8 minutos relativos ao período inicial. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Senhores deputados, antes de mais, Sr. Presidente, muito obrigado por convite para estar nesta comissão. Eu vou tentar resumir aquilo que tem sido a posição tanto da Federação como da própria Frente Comum em relação às medidas que têm sido tomadas tanto no âmbito da pandemia, na resposta à pandemia, como no próprio processo de recuperação económica e social. Ora, nós vivemos na administração pública e todos os seus trabalhadores um quadro muito difícil, como aliás todos os portugueses, sendo que tratámos de questões essenciais para o país durante esta fase, tal como fazemos sempre no decorrer das nossas funções. Claro que houve setores mais atingidos do que outros. O setor da saúde, por exemplo, foi um setor bastante atingido, mas muitos outros se mantiveram com trabalhadores de serviços absolutamente essenciais ao funcionamento da sociedade e deram um contributo muito importante durante esta fase. E provámos que temos administração pública na medida em que temos trabalhadores que conseguem dar resposta aos problemas. O que aconteceu durante esta fase foi uma agudização de tudo aquilo que já existia de problemas. Intensificaram-se a desregulação dos horários, identificámos até problemas de violações da lei da parentalidade com a desculpa da pandemia durante esta fase. O teletrabalho na administração pública em muitos serviços, principalmente em serviços centrais, massificou-se, por assim dizer. Portanto, tivemos um número muito grande de trabalhadores da administração pública em teletrabalho, sem ser ressarcidos de qualquer maneira pelas despesas que, obviamente, acumularam durante esta fase, tendo transformado as suas casas em locais de trabalho, com todas a panóplia de problemas que isto acarreta, de desregulação entre a vida pessoal e vida profissional, com trabalhadores a trabalhar muito mais horas do que trabalhavam no seu serviço, com solicitações fora de horários de expediente. Enfim, temos um conjunto de queixas bastante grande de trabalhadores sobre estas matérias. E depois, mesmo em setores essenciais, como é o setor da saúde... Doutor, peço desculpa, nós estamos com muita dificuldade em ouvi-lo. Eu não sei se consegue aumentar ou o volume do seu microfone ou então aproximar-se do seu microfone no sentido de podermos ouvir melhor. É que eu também estou com problemas de som aqui. Não sei se assim me ouve melhor. Não é melhor, não. Não. Por favor, continue. Nós vamos tentar fazer um esforço no sentido de o tentarmos conseguir escutar. Muito obrigado. Eu estou aqui com um problema tecnológico que ainda não percebi porque é que não estou a ativar o microfone certo. Bem, eu vou tentar falar mais alto. Terei que o microfone que está a ser usado é o da câmara. Pronto, eu estava a dizer que mesmo no setor da saúde a resposta foi bastante eficiente. Contratou-se trabalhadores a prazo, a 4 meses,
trabalhadores estes que já faziam falta muito antes da pandemia no Serviço Nacional de Saúde e vão continuar a fazer falta depois disto. Portanto, urge resolver este problema, integrar estes trabalhadores e contratar ainda mais. Estou a falar deste serviço específico, mas há muitos outros na administração pública com falta de pessoal. Perante este quadro, a resposta que o Governo encontrou e que estará naturalmente à discussão é o plano de recuperação e resiliência já entregue, e sobre este plano o que nós já apresentado, aliás, o que nós a reflexão que fazemos, e vou tentar ser sucinto dado o tempo que me foi atribuído, globalmente entendemos que não dá resposta este programa de recuperação e resiliência às necessidades de valorização dos trabalhadores da administração pública e à própria valorização dos serviços públicos. Uma coisa não está, obviamente, desligada da outra. Mantém-se uma política de baixos salários na administração pública e não há nenhuma linha do programa que tente reverter este caminho. Nós estamos a caminhar a passos largos para ter um número de trabalhadores na administração pública a ganhar o salário mínimo nacional, que entendemos ser perfeitamente desadequado para as funções que muitos trabalhadores que hoje oferem esse salário mínimo nacional ganham. Não resolve os problemas antigos de carreiras, provocados com a destruição de mais de 1.400 carreiras na administração pública, e é preciso ter em conta que uma administração pública moderna, eficaz e ao serviço das populações vai necessitar, obviamente, de trabalhadores com carreiras dignas, uma administração pública atrativa, com salários que não sejam salários de salário mínimo nacional e com respeito pelos conteúdos profissionais. Nós damos este exemplo repetidas vezes, a questão da carreira dos auxiliares da ação médica, dos auxiliares da ação educativa, são dois exemplos muito importantes do que é que não é uma carreira geral e o que é que não são tarefas generalistas e, portanto, não fará sentido manter este rumo. Entendemos que a própria correção da tabela remuneratória única podia ter uma palavra, e uma palavra muito importante, na recuperação do país, na medida em que permitiria uma administração pública mais atrativa, com perspectiva para quem trabalha nela e, por isso mesmo, a valorização dos próprios serviços públicos. A questão salarial, para nós, é absolutamente essencial. É essencial não só como resposta aos problemas dos trabalhadores, mas como resposta às necessidades do país. Nós entendemos que, sendo a economia portuguesa caracterizada como é, portanto, infelizmente, o consumo tem um peso enormíssimo na nossa economia, qualquer aumento de salário ia ter repercussões grandes em termos de valorização do PIB, para ser o mais simplista possível nesta matéria. No entanto, não deixa de se verificar que sempre que houve aumentos salariais em Portugal, a resposta económica foi muito boa e, portanto, apontou-se que esse caminho como um caminho válido, aliás, contrariando teses anteriores. É com muita pena nossa que este programa de recuperação e resiliência não aprofunde esta necessidade de valorização da função pública, de valorização dos serviços públicos, do seu contacto com os cidadãos e com os utentes que servimos todos os dias. Voltando a frisar que isto não se faz desligadamente dos trabalhadores, muito pelo contrário, temos que ser envolvidos em todos estes processos e não nos parece que o programa de recuperação e resiliência dê, infelizmente, a resposta que entendemos ser necessária a este problema. Outro documento que está em cima da mesa, e eu julgo que é pertinente ligá-lo à recuperação do país, tem a ver com o livro verde sobre o futuro do trabalho, que está agora em cima da mesa e que, do nosso ponto de vista, não só não resolve nenhum problema, como aprofunda outros e mete outros para debaixo do tapete. Por exemplo, a questão que não diz diretamente respeito à administração pública, mas ainda assim tem um impacto grande naquilo que é a estrutura de leis do trabalho na administração pública, prende-se com os trabalhadores das plataformas digitais, por exemplo, que em vez de se resolver o problema do vínculo destes trabalhadores, tenta-se criativamente criar uma terceira figura que não é nem trabalhador por conta própria, nem trabalhador por conta de outrem, para resolver este problema, não atacando a questão da precariedade como deve ser. No que toca à administração pública, para além de preocupações que temos de fundo com o conteúdo do documento, entendemos
que o caminho da digitalização que é apontado não significa modernidade nem modernização, muito pelo contrário, pode vir a precarizar o vínculo, e não é tido neste processo também do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, tal como não foi no plano de recuperação e resiliência e, infelizmente, num conjunto de outras matérias que dizem respeito aos trabalhadores da administração pública, não é tido em conta o contributo dos trabalhadores, a sua opinião e posição sobre os problemas. Ainda sobre o Livro Verde, é enunciada a intenção de se preparar e passo a citar, a preparação da estrutura de carreiras da administração pública para o impacto do digital. Sabendo nós que isto é um discurso bastante lato e abrangente, que não especifica objetivamente matéria nenhuma, não deixamos de ter uma grande preocupação em relação a isto, ainda por cima não vindo este documento acompanhado de uma negociação séria com os sindicatos da administração pública, até porque o fórum em que será discutido o Livro Verde para o futuro do trabalho, entendemos nós não ser um Para fórum... concluir, por favor. Desculpa? Para concluir. Vou concluir. O fórum utilizado para discutir o Livro Verde do Trabalho não é o fórum para discutir problemas dos trabalhadores da administração pública. Esse será o Ministério onde nós entregamos a nossa proposta reivindicativa comum, que entendemos ter contributos importantes para a recuperação do país e da administração pública, e que o Ministério e o Governo entendem não negociar connosco. E, por enquanto, disse. Obrigado. Muito obrigado. Iniciamos então a primeira ronda. Sr. Deputado Alma Rivera, PCP, 4 minutos, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Sebastião Santana, da Federação Nacional de Trabalhadores em Função Públicas e Sociais, e dizer que para o PCP era importante ouvir-vos no âmbito desta comissão de acompanhamento das medidas relacionadas com a Covid, porque, efetivamente, se há coisa que esta pandemia nos trouxe, como nós temos insistentemente dito, foi a evidência de problemas que já existiam, mas que ficaram mais do que evidentes. Um deles tinha precisamente a ver com a falta de resposta que os serviços públicos podiam dar, tendo em conta um processo de dilapidação que é já de décadas. E, apesar disso, foram a nossa valia e, portanto, nós apoiámos-nos para responder a esta situação limite exatamente nestes mesmos serviços públicos. E, portanto, caiu aquele mito da existência de demasiado Estado, caiu assim por terra, e aquilo que nos permitiu ver foi exatamente a quantidade de trabalhadores em condições desadequadas para a importância das funções que desempenham. E, portanto, posto isto e posto também o reconhecimento da importância dos trabalhadores em funções públicas e sociais na resposta a esta crise, penso que é uma valorização que é devida, há elementos que importa aqui sublinhar. Uma é a ideia de que temos um Estado promotor da precariedade, ou seja, não só não combate devidamente a utilização de vínculos precários e de outras formas de abuso, como é ele próprio a fazê-lo. E isto coloca-se desde o exemplo de que aqui foi referido, das contratações a 4 meses, sabendo perfeitamente que isto seria uma situação que se iria arrastar, e, por outro lado, que esses trabalhadores eram necessários antes e continuarão a ser necessários, sobretudo no contexto em que é preciso voltar a agendar um conjunto de operações e de serviço que ficou por fazer, mas também, por exemplo, com o problema que está colocado, isso agora dou o exemplo de vários hospitais, em que há um conjunto de trabalhadores, que são trabalhadores daqueles hospitais, têm que ser vacinados para prevenir o contágio, só que depois tem um vínculo diferente. Portanto, não estão no mesmo patamar, quando deveriam ser trabalhadores permanentes daqueles hospitais. Quer dizer, setores como a vigilância e a limpeza são sempre necessários, não é uma função temporária, não vale a pena procurar encaixar deste ponto de vista. Pronto, isto tudo para dizer que, de facto, temos o próprio Estado a incutir aqui práticas de subcontratação, de vinculação precária, que é preciso, a nosso ver, contrariar.
Mas foi também possível perceber um nível também de exigência desadequado à valorização que depois estes trabalhadores têm. E nesse sentido, nós sublinhamos aqui a necessidade de não só aumentar salários, e há vários exemplos, até um exemplo estatístico, digamos assim, em que isso é evidente. É o problema que nós temos no Instituto Nacional de Estatística, exatamente pelo nível salarial ser todo varrido por baixo na administração pública, e é um problema que terá expressões várias, mas isto para dizer que de facto são salários muito baixos, o que evidencia a necessidade de aumento do salário mínimo nacional, mas também da valorização de carreiras e de se avançar em progressões e para uma avaliação também que seja justa e adequada àquilo que tem sido feito. Posto isto, aquilo que nós aqui gostaríamos que nos pudessem dizer e partilhar connosco era se, na resposta à pandemia, os instrumentos que foram adotados do ponto de vista da gestão dos serviços e dos trabalhadores se foram adequados, se por outro lado, para fazer face às necessidades de serviço que vão existir e que já existiam, mas que irão continuar a existir, em alguns casos de forma redobrada com os cuidados que são hoje necessários e que antes não eram necessários, que não se colocavam, o que é que seria necessário assumir, e ainda do ponto de vista da valorização das carreiras, das compensações remuneratórias. Para concluir, Sra. Deputada. Quais são os passos que era importante que esta Assembleia desse de uma forma de sairmos da situação que estamos, não de uma forma injusta, mas sim procurando enfrentar aqueles que são os problemas estruturais do nosso país. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao parlamentar do PSD, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os colegas, e cumprimentar o nosso convidado da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas, agradecendo desde já algumas das preocupações que aqui foram manifestadas e algumas sugestões que aqui foram referidas, desde logo, e avanço, que será um tema que gostaria também de abordar, que é relativamente ao livro verde que o Governo mandou elaborar e que nós conhecemos recentemente, sobre o futuro do trabalho. E eu começaria esta minha intervenção por um aspecto muito relevante que referiu relativamente à questão do teletrabalho. Nós sabemos que o teletrabalho era residual e que acabou por se massificar, não apenas na administração pública, mas também no setor privado, e foi de uma forma diferente daquela que está prevista na legislação, desde logo porque passou a ser obrigatório, foi uma medida de mitigação dos efeitos desta pandemia e, de certa forma, para proteger e evitar a transmissão do vírus, mas naturalmente, e como referiu, e bem, há problemas que se colocam designadamente ao nível da conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar e profissional. E eu gostaria de dizer o seguinte, relativamente a esta matéria, o Governo veio, como certamente sabem, veio prorrogar até ao final do ano o teletrabalho obrigatório, em determinadas circunstâncias, ou seja, em determinadas regiões. O que nós entendemos, e desde já dar a conhecer, que o PSD pediu uma apreciação parlamentar deste diploma, porque desde logo nós entendemos que quando há limitações dos direitos dos cidadãos, e aqui há, porque o teletrabalho é obrigatório nestas circunstâncias, e, portanto, nós entendemos que sem haver uma razão justificativa, sem haver na sua base, como tem ocorrido ao longo deste ano, um estado de emergência que justifique esta medida, nós entendemos que, de facto, não pode ser assim e pedimos a apreciação deste diploma no sentido de estabelecermos, de facto, critérios e razões que justifiquem o recurso a esta medida, sendo que nós não deixamos de pôr em causa alguns aspectos positivos e aí entro já na questão que referiu do livro verde. Gostaria de dizer, de facto, que relativamente ao livro verde é um estudo que o Governo encomendou no sentido de serem colhidos contributos e se perceber aquilo que era o sentimento relativamente às novas formas de trabalho, designadamente os nómadas digitais, como referiu, a questão da digitalização, a questão do teletrabalho. E dizer que este livro verde estabelece aspectos que devem merecer reflexão e nós vamos desde já dizer que a posição do PSD é que no seu todo,
este livro verde deve ser avaliado, deve ser refletido, deve ser ponderado e até concertado em sede de Comissão Permanente de Concertação Social. Porque também temos um aspecto que devemos dizer. O teletrabalho que nós estamos a viver e que temos vivido ao longo deste ano é um teletrabalho diferente, não só pelo caráter obrigatório, é diferente do que está no Código de Trabalho, não só pelo caráter obrigatório, mas também pelo facto de ser um trabalho que muitas vezes é mais um trabalhar em casa do que propriamente um teletrabalho, em que os pais se viram muitas vezes confrontados a tomar conta dos filhos, a acompanhar os filhos e em simultâneo a trabalhar. E, portanto, as circunstâncias de facto são diferentes e tudo isto merece reflexão. Gostaria de perguntar, porque o tempo está a terminar, deixar aqui duas questões. Uma, de certa forma, que se prende com esta visão do teletrabalho e qual é a posição que tem a Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas relativamente a esta prorrogação do teletrabalho obrigatório até ao final do ano. Gostaria também de ouvir relativamente também a senhora deputada do PCP que perguntou e de facto é muito relevante perceber exatamente como é que vocês têm assistido ao plano de testagem e vacinação. Não, porque de facto nós sabemos muitas vezes que há critérios que não são uniformes, há critérios que não são entendíveis e é preciso, gostaríamos de ouvir a vossa posição e aquilo que deve efetivamente mudar para que haja uma uniformização de critérios. E por outro lado, e mesmo para terminar, não deixar de dizer que de facto nós concordamos que os trabalhadores da administração pública têm prestado um papel fundamental na ajuda numa fase tão difícil como estamos a viver e de facto também achamos que há muita deficiência relativamente ao setor público no que diz respeito ao plano de recuperação e resiliência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para, na sua pessoa, saudar o Dr. Sebastião Santana, em representação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, e começar por dar uma nota sobre o que foi referido do PRR e que foi referido também sobre o que lá estava e o que não lá estava sobre trabalho. Muito importante que sejamos pedagógicos e que possamos explicar às pessoas que nós não podemos exigir do PRR aquilo para o qual ele não foi desenhado. Isto é, muitas das questões que colocou e que são justas, são matérias que procurarão ser respondidas através de outros instrumentos que não este plano de recuperação e resiliência. Ainda assim, na sua componente de resiliência, nos itens C1 do SNS, C3 das respostas sociais e C6 das qualificações e competências, nós encontramos verbas respectivamente de 1.383 milhões de euros, 583 milhões de euros, 1.359 milhões de euros. Isto é, ainda assim ele não deixa de ter uma resposta, só que este plano de recuperação está desenhado para a sua função, não só em Portugal, mas em todos os Estados-membros. Ainda assim, uma palavra muito particular aos trabalhadores que Vossas Excelências representam, pelo esforço enorme que fizeram na resposta a esta pandemia e sem os quais não teria de todo sido possível dar a resposta incrível que demos e aproveitar esta oportunidade também para salientar que foram muitos aqueles que colocaram em dúvida a resiliência do nosso SNS, dos nossos profissionais, e a verdade é que, olhando hoje de forma integrada para tudo o que se passa na Europa e no mundo, o nosso SNS revelou resiliência. E não será alheio também o reforço de meios e de profissionais que nos últimos anos pudemos testemunhar e dar uma nota sobre também, não querendo fugir ao objeto desta comissão, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer salientar que nos recusámos a despedir funcionários públicos ao longo dos últimos 6 anos, cumprimos os compromissos com os funcionários públicos que assumimos, aprovámos o PREFPAP em diálogo com os demais partidos de esquerda, descongelámos todas as carreiras da administração pública, revertemos os cortes salariais e garantimos a valorização remuneratória de funcionários públicos e reforçámos a administração pública em diversas dimensões. Parecendo que não, talvez seja relevante fazer este destaque e dar aqui 2 notas, uma sobre o teletrabalho e uma sobre a vacinação. Relativamente ao teletrabalho, perguntar o que mais nos pode adiantar sobre a posição pública que já tinham tomado e remeter também para a apresentação da lei complementar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou na última semana, onde procura, obviamente, regular esta realidade que, não sendo nova, é nova na sua profundidade, é nova no alcance, porque o teletrabalho já existia de forma muito residual e hoje tem um papel preponderante e, portanto, deixar esta nota para a iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E relativamente à vacinação, eu tomei nota no trabalho de preparação que Vossas Excelências tinham, em conjunto com um outro conjunto de sindicatos, tinham suscitado que
disséssemos não ao nacionalismo na distribuição das vacinas da Covid-19, que todas as nações promovessem a cooperação e a solidariedade, disséssemos não à xenofobia relativamente ao acesso às vacinas de Covid-19 e, finalmente, apelaram a que todos os membros e amigos à volta do mundo, e estou a citar, pudessem associar e reforçar que as vacinas fossem grátis e seguras para todos. E eu queria dar nota que era justa esta vossa reivindicação, era muito justo, era muito importante, foi muito importante o apelo que fizeram e é com grande satisfação que nós hoje podemos testemunhar que a vossa posição estava certa, mas que os nossos poderes públicos souberam também dar resposta. Eu finalizaria, de facto, com esta nota. Os trabalhadores que Vossas Excelências representam são fundamentais e o trabalho de valorização das carreiras e das retribuições é um caminho que temos percorrido, é um caminho que vamos continuar a percorrer e, portanto, finalizar com a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para continuarmos o diálogo que até agora temos fomentado e ficar à vossa disposição para tudo aquilo que sejam as justas reivindicações que nos possam apresentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Dr. Sebastião Santana, agradecer a presença e nesta presença e na sua pessoa, cumprimentar todos os trabalhadores em funções públicas e sociais e também agradecer, obviamente, o trabalho que tem estado a fazer, muito particularmente no último quase 1 ano e meio de combate à pandemia. Muitas vezes estes trabalhadores foram lembrados, e de forma justa, como estando na linha da frente, como sendo imprescindíveis, como sendo essenciais, como sendo fundamentais, como sendo essenciais para o funcionamento do Estado Social, para o funcionamento do país, etc. O problema é que nós corremos o risco de nos encaminharmos para um pós-pandemia em que, depois de tantas palavras bonitas, os trabalhadores ficam só com uma palmadinha nas costas. Porque, na verdade, nós vemos do Governo uma completa ausência de vontade de valorizar carreiras profissionais. Aliás, na semana passada, assistimos a uma espécie de ensaio de dramatização futura, porque a Assembleia da República decidiu mexer numa carreira que tinha sido feita unilateralmente, publicada unilateralmente pelo Governo, que é o caso da carreira técnico superior de diagnóstica e terapêutica. Nós vemos um subsídio de risco, enfim, que chega a pouco mais do que ninguém e, em alguns casos, em pagamentos que pouco alteram aquilo que já era o salário ao final do mês. E já aqui foi referido, e é justo voltar a referir, que mesmo, por exemplo, no caso da vacinação, já tínhamos até tido a oportunidade de alertar o coordenador, o atual coordenador da Task Force para a vacinação, para situações como, por exemplo, trabalhadores de limpeza de hospitais, cujo serviço está externalizado, etc., que apesar de viverem e conviverem com o mesmo ambiente de risco de assistentes operacionais, enfermeiros, médicos, etc., não estavam a ser colocados, nem estavam a ser vacinados, nem considerados para a vacinação prioritária. E por isso é que aquilo que eu gostava de perguntar era se, depois de tantas palavras de justo reconhecimento, enfim, se por parte do Governo houve algum passo dado com os sindicatos para negociar melhores condições de carreira, melhores condições de trabalho para os funcionários públicos e também que desempenham funções sociais. Como é que é o subsídio de risco? Enfim, qual é a avaliação que faz? Ele terá sido agora pago, salvo erro, processado a primeira vez nos salários, agora neste último mês. Qual é a avaliação que faz desse subsídio de risco? Se ele chega a muita gente, se ele é justo, se é de um valor que seja minimamente visível aos olhos dos trabalhadores e, no caso da vacinação, enfim, se continua a existir ou se tem conhecimento da existência de situações de profissionais que, embora estando em ambientes de risco, que embora devessem ser considerados como prioritários, continuam a não ser, enfim, por questões contratuais, vínculos contratuais, etc., que nada têm a ver com o trabalhador em causa e que não deviam prejudicar esse mesmo trabalhador. E por isso era isso que eu gostava de perceber,
se tem existido alguma tentativa de valorização ou se vamos chegar a 2 anos de pandemia e, afinal, a única coisa que o Governo conseguiu dar aos trabalhadores foi uma Champions atípica, jogada em Lisboa, com 8 equipas, sem público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por concluído este período de questões relativo à primeira ronda. O Dr. Sebastião Santana tem 12 minutos para responder. Agora tem o microfone desligado, peço desculpa. Ou então o problema adensou-se. Não, foi mesmo... Se houve mal naturalmente, com o microfone desligado ainda é pior. Por favor, pode começar. Tá, muito obrigado. Estava a agradecer todas as perguntas que os seus deputados me fizeram, bastante pertinentes, todas elas, e vou tentar dar a resposta mais direta e objetiva a conseguir a todas elas. Começando talvez pela questão do teletrabalho e qual é que tem sido a nossa posição e avaliação que fazemos da sua aplicação e desta prorrogação agora até ao final do ano. Nós entendemos que não era necessária esta prorrogação, no entanto, é preciso não esquecer que isto já vinha no programa do Governo, um objetivo, muito antes de se conhecer a pandemia como conhecemos hoje, o objetivo de ter 25% dos trabalhadores da administração pública em teletrabalho. Portanto, esta pandemia só veio agilizar essa resposta. Nós entendemos e afirmámos desde o início que o teletrabalho seria uma resposta pontual a um problema pontual e que a sua massificação nunca teria o nosso acordo. Entendemos que o exercício de funções públicas exige presença nos locais de trabalho, exige trabalho em equipa que, pessoalmente e diretamente, tem uma qualidade infinitamente maior àquela que é conseguida com os meios telemáticos. A par com isto, e a legislação que está agora em discussão, e isto indo também diretamente à pergunta que me foi feita pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, a nossa posição é que todo este processo de revisão de legislação laboral devia ter tido em conta e ter sido negociado em sede sindical, como aliás o Governo se propôs no início da legislatura a discutir um conjunto de matérias com os sindicatos, tendo mesmo havido creio que duas ou três reuniões, peço desculpa pela imprecisão, mas não me consigo lembrar, sobre esta matéria, na qual, com o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em que a Frente Comum exigiu a apresentação de uma proposta concreta e ela nunca aconteceu. Agora, no âmbito da Assembleia, legislar-se-á sobre o assunto, seguramente, e nós vemos com preocupação o facto de esse processo legislativo, no que toca aos trabalhadores da Administração Pública, não ter acontecido no fórum negocial que deve, do nosso ponto de vista, ser, que é entre o Governo e as estruturas sindicais, e depois, então, havendo acordo, naturalmente, uma publicação que satisfaça a todos. Entendemos que o teletrabalho não é a solução para os problemas da administração pública, a solução passará pela contratação de mais trabalhadores, pelo reforço dos serviços públicos, e essa resposta não está muito longe de poder ser dada por aquilo que foi uma solução pontual para um problema pontual e que agora se quer massificar. Em relação à pergunta que me foi colocada pela senhora deputada Carla Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD, sobre a Comissão Permanente da Concertação Social e o Livro Verde do Futuro do Trabalho. Eu relembro que a Comissão Permanente da Concertação Social discute, naturalmente, no seu âmbito, problemas de legislação laboral abrangente. A administração pública e os seus trabalhadores têm outros fóruns para discutir os problemas, e era isso que eu tentava frisar na minha intervenção sobre o Livro Verde, é que não será a CPCS, seguramente, o fórum indicado para discutir problemas dos trabalhadores da administração pública e alterações, ainda que de uma maneira indicativa e não concretizando, porque aí não estão representados diretamente os trabalhadores da administração pública e, portanto, é por isso que continuamos a exigir negociações com o Ministério. Em relação a perguntas que vários seus deputados colocaram sobre a necessidade
o que é que nós entendemos ser necessário para a valorização dos trabalhadores, o caminho começa sempre por questões que são para nós essenciais. Tem a ver com a valorização salarial, com a valorização das carreiras e com a correção de injustiças que existem há muito tempo por via da não correção da tabela remuneratória única e da sobreposição de escalões nessa tabela. E isto passa obrigatoriamente por uma necessária negociação aberta com o Governo. E essa porta tem estado fechada e continua a estar fechada. Estamos agora perante um processo de negociação de uma única matéria, bastante importante para nós, que é o CIADA. No entanto, mais uma vez, com um conjunto de intenções e não com a apresentação por parte do Governo de uma proposta concreta sobre o que é que se pretende fazer com este sistema de avaliação. Já agora dizer que a nossa posição é que deve ser revogado e substituído por um justo, equitativo, transparente e sem cotas. Sobre a questão da massificação, do plano de testagem e de vacinação, qual é que é o nosso entendimento sobre isto? Entendemos que é necessária uma massificação da testagem onde seja, por critérios científicos, provado que é necessário. Estou-me a lembrar do caso das escolas, por exemplo, têm, como sabemos, um potencial de disseminação bastante grande, dado o volume de pessoas que lá existem, e entendemos que essa massificação da testagem deve acontecer. Ao mesmo tempo, deve haver um aceleramento do processo de vacinação, porque já entendemos todos, aliás, hoje a reunião de manhã no Infarmed foi esclarecedora disto, do impacto que a vacinação tem, ainda que esteja a acontecer ao ritmo que está. Entendemos que foi um processo que podia ter sido mais célere do que foi. Ainda assim, o que importa agora é que ele avance e que sejam garantidas vacinas a todos os portugueses, a todas as pessoas que vivem em Portugal, não apenas, naturalmente, aos trabalhadores da administração pública. Sublinho algumas incoerências que houve neste programa, como a questão do pessoal de limpeza dos hospitais, que está a levar à ação sindical nesse sentido, alertando os conselhos de administração numa primeira fase para a necessidade destes trabalhadores serem vacinados. É preciso lembrar que são trabalhadores que têm um contacto muito direto com tudo o que são resíduos hospitalares e, portanto, é natural que tenham que ser vacinados. Há atrasos sobre isto. Já houve alguns conselhos de administração que, assim que se aperceberam que estes trabalhadores não estavam incluídos, prontamente os incluíram nos planos. Ainda não está generalizado nem resolvido este problema em todos os centros hospitalares. Sobre o que as afirmações que foram feitas em relação àquilo que tem sido o papel do Governo na solução de problemas, lembrar que o PREF-PAP, que serviu para integrar trabalhadores da administração pública, integrou no seu final cerca de 20 e tal mil trabalhadores, num quadro em que foram identificados mais de 100 mil trabalhadores com vínculos precários na administração pública. E já agora dizer, porque é justo dizê-lo, que mesmo após a conclusão do programa do PREF-PAP já foram contratados trabalhadores novamente com vínculos precários e muitos deles mantiveram a situação. Obviamente foi um sinal positivo, mas muito insuficiente em relação às necessidades. Os descongelamentos que foram referidos, a valorização dos salários, lembrar que não foi para todos, foi sobretudo com base no aumento do salário mínimo, que também ele nós consideramos insuficiente, e sobre a ausência de conteúdo no plano de recuperação e resiliência sobre o trabalho, contrariada aqui pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que as verbas estão lá, mas as medidas concretas não estão anunciadas e não há agendamento de qualquer negociação com o Ministério para a sua implementação. Portanto, continuamos a considerar que será insuficiente. Sobre creio que o meu tempo estará a terminar, sobre o subsídio de risco, estaremos a falar do subsídio de penosidade e insalubridade, e sobre isto há nas autarquias portuguesas, a quem foi delegado e onde está o maior número de trabalhadores que vão ter acesso a este subsídio agora regulamentado, há uma disparidade enorme
de considerações sobre como aplicar. Há até autarquias que entendem que é uma mera orientação e não obriga ao seu pagamento, levando já sindicatos do setor, como é o caso do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, a levantar junto das câmaras a exigência do pagamento deste subsídio de risco. Já basta o valor insuficiente que consideram ter e bem, ainda por cima deixa de fora muitos trabalhadores. Portanto, não resolveu o problema e estamos a ter problemas nas autarquias. Não me querendo estar a sobrepor aos meus camaradas do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, mas como coordenador da Frente Comum, posso adiantar que é um problema a aplicação deste subsídio e que, aliás, está a levar a bastante descontentamento por parte dos trabalhadores. Para concluir, e creio que consegui responder à maior parte, creio que a todas as perguntas que me fizeram, aquilo que a Federação e a Frente Comum entendem que é necessário é um processo de negociação da nossa proposta reivindicativa comum, negociação objetiva e séria de todas as matérias, com a apresentação de propostas por parte do Governo que visem resolver os problemas e não eternizar discussões, que é infelizmente o que temos assistido muitas vezes. E creio que concluí, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Não havendo lugar a questões e inscrições para uma segunda ronda, resta-me agradecer a sua disponibilidade para estar presente nesta comissão, em nome da Comissão e do Parlamento Português, e também manifestar a nossa disposição para algo que considero útil relativamente à prossecução dos trabalhos desta mesma comissão. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado e bom trabalho a todos.